Por que é que eu não consigo emagrecer? Por que será? Então, vou contar para você a minha história, né? Nesses 47 quilos eliminados ao longo desse tempo, o que que eu fui aprendendo, o que que eu desenvolvi, o que que eu pratiquei, que técnicas que eu utilizei, que estratégias eu utilizei para conseguir, enfim, ser magra, né? E me sentir melhor, me sentir mais bonita, me sentir mais feliz e os resultados incríveis que eu tô tendo na vida. Então, lá na infância, né, você pode muitas vezes se achar parecida comigo ou não, mas as lutas contra a obesidade são as mesmas. É isso que eu quero que você saiba, assim, que o que você passa, o que você sente, o que você vive, todas nós ou todos nós que sofremos com essa doença, essa obesidade ou as comorbidades que vêm através da obesidade, que são as doenças decorrentes, sofremos, né? Então, eu nasci, né, em 1979, eu tenho 40 anos, e eu comecei a engordar lá pelos 7, 8 anos, né? Quando eu comecei a sentir alegria comendo, eu sentia prazer em comer, né, como todos, porque a comida é boa, ela é atrativa. E aí eu fui desenvolvendo uma leve compulsão alimentar, né? Então, nas festinhas eu comia mais que os outros, eu era sempre a última a sair da mesa, eu me servia sempre 2 ou 3 vezes, e a minha mãe sempre dizia, come menos, não come isso, não come aquilo. Mas eu lá na infância ainda achava assim, quando eu crescer, o pessoal falava muito de estirão, né? Quando vocês dão aquele estirão na adolescência, não se preocupa que você vai emagrecer. E aí, se 10 pessoas falassem, você cuida, e uma pessoa falasse, pode comer que quando você chegar na adolescência você vai emagrecer porque vai te dar o estirão, o que que eu fazia? Eu ficava pensando só naquilo que eu queria pensar, naquilo que eu queria ouvir, que era o mais fácil. E aí aí entrei na adolescência, adivinhem, deu o estirão e eu não emagrecia, bem pelo contrário, engordava cada vez mais. E eu fazia dietas lá com 11, 12, 15 anos, eu recordo bem. Não tive festa de aniversário de 15 anos, mas é a fase que tu começa com o namoradinho, com as paqueras, com em festinha das amigas, e aí você quer estar melhor. E aí eu até fazia dieta aqui, me controlava ali, só que aí eu emagrecia 3, 4 quilos e depois engordava 10, que era o efeito sanfona que eu vivo há muitos anos, né? Então, vivia, né? Há muitos anos. Então, comia, engordava, até mais. E assim foi indo, mas eu nunca fui, assim, sofria bullying na escola, sofria apelidos, mas eu sempre procurei ser simpática, ser amiga de todos, procurava estar sempre com vários círculos de amizade, estudava muito, porque como eu não podia me sobressair nos círculos de amizade onde eu convivia pela beleza, porque eu nunca era a mais bonita da turma ou a mais bonita dos lugares que eu ia, eu tinha que ser melhor em alguma coisa. Então, ou ser melhor na aula, ou em algum curso. Então, eu me esforçava muito nas outras áreas da vida para me sentir melhor, sendo que em outras áreas não me sentia assim, né? E aí a adolescência foi acontecendo, tive algumas situações assim bem tristes. Eu recordo muito bem que eu gostava de ginástica e aí eu participei de campeonatos de ginástica rítmica e eu era sempre a mais gordinha. Geralmente eu era a mais gordinha de todos os lugares que eu ia. A mais gordinha da festa, a mais gordinha daquele curso, a mais gordinha da aula, a mais gordinha em ambientes familiares. Eu sempre era assim a mais gordinha de tudo. E muitas vezes me entristecia. E aí me entristecia, o que eu fazia? Comia mais. Como se a comida fosse recompensa por eu estar triste. Me sentia feliz momentaneamente em função do açúcar, né? Hoje eu entendo que era isso. E aí depois vinha o arrependimento e já passava aquele prazer de estar comendo, né? Talvez você se identifique com isso. E assim foi. Então, tive namorados, comecei a faculdade. Na minha formatura eu era mais gordinha, né? Então as amigas com aqueles vestidos lindos, bordados, e eu tive que fazer o vestido que dava para esconder um pouco do meu corpo. Assim, eu lembro bem da minha formatura, né? Todas as minhas colegas lá na faixa de entre 21 e 25 anos, a maioria delas, eu tava com 22, e aí todas com um corpinho escultural, né? Com aqueles vestidos bordados e eu reta,
assim, sabe? Às vezes eu olho as fotos e penso que eu era... não tinha formas no corpo feminino, era estômago, barriga, não tava na obesidade mórbida como me encontrava alguns anos atrás, mas eu estava muito acima do peso. E aí me formei na faculdade de administração, né? Eu sou administradora, fiz pós em negócios, na pós-graduação eu também era mais gordinha da sala, então assim foi, né? E eu sempre gostava muito de comer. Quando eu recebia pessoas na minha casa, tinha que ter comida boa. Então, por exemplo, tinha que ter arroz, tinha que ter lasanha, tinha que ter uma massa, uma carne e salada. Então, nunca me preocupava assim com o verde, com o colorido das comidas e depois massa e carne. Tinha que ter várias comidas, né? Várias variedades de comida, mas tinha que ser comida boa. E eu que sou de origem italiana, então sempre tinha que ter pão, polenta, massa na mesa. Talvez você vai identificar com isso, assim. E eu também tinha muito de não faltar comida. Então, sempre, todas as vezes que eu fazia alguma coisa, tinha que ter comida em abundância. E eu gostava de agradar as pessoas, gostava de agradar as visitas, oferecendo comida. Então, tinha que ter sempre uma boa sobremesa, ou depois do almoço, grostoli, cuca, pudim, bolacha, pipoca doce. Então, tinha que ser coisa boa que eu tinha que oferecer. Sabe aquela coisa assim, que você tem que agradar as pessoas oferecendo comida? Né? Tu não vai na casa das pessoas e às vezes tu não sabe dizer não, tu nem tá tanto com fome, tu come para agradar a pessoa, porque muitas pessoas demonstram o afeto através da comida. Então, tudo isso eu passei, você certamente tá se identificando com isso. E aí eu casei, e meu casamento eu emagreci na época, eu recordo, assim, uns 15 quilos. Pra casar e ficar bonito. Eu lembro que eu me dediquei um monte porque eu tinha uma meta, né? Eu queria casar mais bonita do que eu tava, fazer um vestido bonito. E eu consegui emagrecer. Quando eu casei, eu tava com uns 88 quilos, 87, recordo bem. E aí, casei, né, com o homem da minha vida. E aí, tive a Valentina, que é minha filha de 11 anos, com 29 anos. Na gravidez da Valentina, eu cheguei aos 105 quilos. A Valentina nasceu de 42 semanas de gestação, assim, bem no finalzinho. Nasceu bem grandona, de parto normal. E aí, depois que eu tive a Valentina, eu emagreci o peso dela, mais ou menos, e permaneci nos 100, 102 quilos por vários anos. Aí, depois tive a minha segunda gravidez, que foi da Helena. A gravidez da Helena, eu engordei 4 quilos apenas, porque eu desenvolvi intolerância à lactose, intolerância a glúten, alergia ao amendoim. Então eu comia bem pouquinho, assim, não engordei muito. Porém, a Helena nasceu prematura. A Helena nasceu de 33 semanas e estourou a bolsa, né, de madrugada. Eu fui para o hospital e eu me sentia muito culpada por estar acima do peso. Eu não tinha desenvolvido diabetes gestacional, eu não tive pré-eclâmpsia, não teve nada que a gente descobriu, assim, porque que a bolsa estourou. A bolsa estourou e ela nasceu. E eu me senti muito culpada, porque filho prematuro, quem já teve, assim, sabe como que é, quem não teve deve imaginar como é que é vir para casa sem o teu bebê, né? E aí a Helena ficou na UTI neonatal por algumas semanas e eu desenvolvi uma depressão pós-parto nesse período, assim, por ela estar lá, por ficar no respirador, por não engordar, tudo aquilo de prematuro. E aí que eu emagreci, na época, uns 5, 6 quilos, porque eu não conseguia comer. Foi a primeira vez na vida que eu não sentia gosto na comida. Sabe assim, quando tu come parece um isopor, assim, e tava num buraco sem fundo, não via luz, não via céu, as pessoas riam, assim, e eu achava, quando que eu vou rir de novo? E assim foi. Aí fiz o tratamento e depois que a Helena saiu da UTI, que ela veio para casa e ela foi engordando, eu fui me recuperando também. Aí o que aconteceu? Adivinha? Engordei muito, porque tudo era motivo para comer. Eu tava feliz, era motivo para comer, eu tava triste, era motivo para comer. Como a Helena era prematura e precisou ficar um tempo em casa, a gente não podia receber visitas, né? Porque ela tinha que ter a idade corrigida, que os pediatras chamam. A gente quase não recebia visita. Quando a gente começou a receber visita, eu convidava todo mundo. Então, era festa, era janta, era almoço, todo mundo, e aquilo foi, e tudo era motivo para comer, porque eu tinha que fazer leite. E aí eu engordei mais ou menos 25 quilos em uns 2 anos.
Aí eu cheguei nos 122 quilos, assim, ó, nem vi. Já aconteceu isso contigo também? Quando você engorda que nem vê? Quando você não se enxerga? Sabe aquela coisa da miopia do obeso? Que tu tem uma visão desfocada de si mesmo? Eu tinha muito. Eu me olhava, eu sabia que eu tava grande, não tinha nenhuma roupa que entrava, eu tinha pavor de quando me convidassem para uma festa, casamento, formatura, então madrinha de casamento, eu rezava para ninguém me convidar. Porque a madrinha de casamento teria que ir de vestido, tem que ir com uma roupa melhor, porque hoje em dia as noivas escolhem cores para as madrinhas usar, então eu rezava para ninguém me convidar para ser madrinha de casamento, porque como que eu ia me vestir? E aí, para nós, comemoração era comer, né? Para mim sempre foi comida. Encontros tem que ter comida. Você vai na casa de alguém tomar um café, tem que ter comida. Tu vai na casa de alguém tomar um mate, que aqui no sul a gente toma um chimarrão, tem que ter comida. Então, tudo para mim era envolvido na comida, né? E aí eu passei alguns anos assim, triste, mas não queria me enxergar, me olhava no espelho, não tô tão gorda assim, e pensava, quando eu quiser emagrecer, eu dou um jeito, né? Eu dou um jeito, porque eu sempre consegui tudo que eu quis, né? Sempre dei um jeito na profissão, dei um jeito na maternidade, a gente dá um jeito em muitas coisas da vida. E eu nem tava tão gorda assim, porque eu nunca me achei feia também. Eu sempre me achei bonita, assim, com o rosto bonito, mas eu nunca me achei gostosa, nunca. Tanto que a academia, nem pensar. Academia é lá com aquelas meninas bonitas, saradas, que se esforçam, sim, para estarem bonitas, estarem com o corpo em dia, e muito menos deixar meu marido ir na academia, então. Então, eu tinha vergonha de ir na academia. Não é só preguiça de exercício físico, não, tá? Eu nunca gostei de fazer exercício físico. Era não querer ir mesmo, né? De vergonha. Onde que eu ia achar roupa fitness? Primeiro que eu nem procurava, né? Nem procurava roupa de academia, porque as lojas que eu sempre frequentei eram as lojas de plus size, onde você não escolhe a roupa que você vai usar, é onde a roupa escolhe você. Então, eu nunca pegava roupa legal, que eu gostava da cor, gostava do estilo. Eu pegava a roupa que servia. Muitas vezes não era o meu estilo, não era o jeito que eu queria me vestia daquele jeito, porque realmente não tinha outra roupa. E em geral as roupas plus size, algumas marcas agora, uns tempos para cá, já estão modernizando, mas em geral são estampas mais de senhoras, né? Aquelas batas com aquelas rendas aqui no peito, tudo para disfarçar assim o colo, o peito muito grande, a barriga, porque eu era tudo a mesma coisa, não tinha definição de peito e cintura, era tudo a mesma coisa. Tanto que depois que eu comecei a emagrecer, as pessoas diziam: Ide, agora você tem pescoço, né? Porque antes não aparecia nada, era tudo redondo assim. Você pode conferir o meu antes e depois nas minhas mídias sociais, você vai ver como que eu era, você vai entender o que eu tô falando. E aí foi acontecendo assim. Aí quando eu cheguei perto dos 40 anos, a gente vai no ginecologista, a gente vai no médico, e o médico dizia assim: olha, depois dos 40 tudo fica mais difícil, e perto dos 50, então, mais difícil ainda. O teu metabolismo começa a ficar cada vez mais lento e vai ser cada vez mais difícil emagrecer. E eu decidi dar um jeito, decidi na nutricionista, porque dietas eu fazia dieta da lua, dieta do chá, dieta da sopa, tomava isso, tomava aquilo, até emagrecia alguma coisa e desistia. Eu não conseguia dar constância em emagrecer. O que acontecia comigo que eu comecei a perceber e você vai se identificar comigo? Por exemplo, eu ficava uma semana, né, me cuidando nos carboidratos, nos açúcares, no refri, em comida pronta, pacotinhos, tudo que vem em pacote, bolacha, pão, tudo que vem pronto. E aí eu ficava uma semana, né, me cuidando, às vezes emagrecia até 3 quilos, 3,5. Na semana que eu pegava firme mesmo, que eu passava fome, uns 4 quilos já emagreci. Só que o que acontecia? Eu me pesava, por exemplo, hoje, e via lá, tinha emagrecido. Ai, agora meu corpo entendeu. Agora meu corpo entendeu que eu consigo emagrecer, o meu corpo já sabe, então agora eu posso comer. Aí amanhã eu comia uma gordice, comia a mais, porque às vezes você também tem problemas de comer a mais do que pode também comer. Não é só o que você não pode, é os excessos. Os excessos pesam no corpo e na balança, você sabe disso. E aí, o que acontecia? Eu me pesava amanhã, por exemplo, e aí tinha emagrecido, né? E aí começava a comer, achando que o meu corpo tinha entendido aquilo,
E aí eu só vou engordar o que eu comi hoje, por exemplo, daqui uns 2, 3 dias. Tu não vai ver amanhã na balança, o teu corpo também demora para metabolizar gordura, açúcar, tudo. E aí o que acontecia? Eu comia amanhã, me pesava depois da manhã, não tinha engordado. Falei, opa, agora vai. E aí o que acontecia? Voltava a comer. Me pesava uma semana depois, tinha engordado 5. E eu engordo muito fácil. Sabe aquela coisa de cheirar a comida e engordar? Porque eu como errado. Eu como muito. E eu como muito daquilo que não pode, porque eu sou viciada em açúcar, eu preciso do açúcar, eu fico louca, fico atacada, fico ranzinza, parece que vou matar alguém nos dias que eu comia, né? Pouco açúcar, não só comidas decorrentes do açúcar, mas carboidratos, né, simples, que se transformam em açúcar no organismo. Então, tudo aquilo que te dá pico de glicemia, depois eu vim aprender, depois eu vim estudar, estudei muito sobre isso, tem que evitar pico de glicemia, tem que evitar o despacho de insulina à torto e direito no teu organismo, isso que você tem que evitar. Então, eu fui desenvolvendo a obesidade ao longo do tempo. Eu me considerava assim, pode ser de genética, mas na minha família não tinha ninguém assim muito acima do peso. Todo mundo que eu sabia que era magro e que se mantinha em forma porque se esforçava. Comia menos, sabe aquele que vai na academia para poder comer? Tu nunca ouviu falar naquela pessoa que diz, eu vou na academia para mim poder comer. Então, eu não ia na academia para poder comer, eu não fazia nada e comia igual. Então, os excessos ficavam em mim. Então, essa foi minha história. Quando eu vi, eu tinha 120 quilos, fui na nutricionista. Então, o que me acordou na obesidade? Eu fui numa nutricionista, aliás, eu fui em 4 nutricionistas ao longo de 1 ano e meio, né, desde que eu venho nesse processo de emagrecimento. Eu digo que é um processo porque nunca termina, você sempre tem que se controlar. Eu digo que nós temos que controlar o nosso monstro interior. O nosso monstro interior são formados de pensamentos e sentimentos que nos levam a comer a mais e comer errado. Então, eu vou te ensinar o que é esse monstro interior, que é muito legal. Quando você descobre ele, você começa a tentar ficar amiga dele, a tua vida começa a ficar melhor, porque daí você vai controlar aqueles gatilhos mentais que te fazem comer a mais, você vai controlando os impulsos que te fazem comer a mais aquilo, e várias técnicas e estratégias maravilhosas que eu vim desenvolvendo ao longo desse tempo e que hoje me mantém, que hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Mas aí, voltando à nutricionista, eu fiz um exame chamado bioimpedância. Esse exame, ele detecta não só o teu peso corporal, mas ele detecta o peso, a quantidade de músculos, o peso dos teus músculos, líquido. Então, a nutricionista tira as tuas medidas. E eu tava com 39 anos e a nutricionista me disse que eu tava com a idade interna, meus órgãos estavam com a idade interna de uma pessoa de 58 anos. Além de estar na obesidade mórbida 3. Então, esse nome, obesidade mórbida, sabe? Eu pensei, morte. A coisa veio assim, como um raio na minha cabeça e no meu coração, porque eu sabia que eu estava obesa, mas não tanto. Eu não tinha me olhado no espelho como a gente precisa se olhar. Eu me olhava com aquela visão do míope, né? Que eu falei que você tem uma visão distorcida de si, você olha e não é tanto assim, mas é tanto assim. E aí, quando eu fiz essa bioimpedância, foi um choque em mim, assim, porque eu pensei, eu vou morrer, né? Se eu não fizer nada, eu tô chegando nos 40 anos, tudo começa a ficar mais difícil. Eu achava que eu ia começar a tentar emagrecer e eu ia dormir e acordar magra, porque é o que a gente quer, né? Tu não quer dormir e acordar magra? Quem que não quer? E aí aí me acordei. Aí nesse dia eu pensei, eu tenho filhas, eu tenho uma vida ótima, eu tenho amigos, eu tenho meu marido que é o amor da minha vida, assim, e eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, naquele ano, eu tinha 39, o ano passado, nós íamos fazer 40 anos, e a gente tava guardando dinheiro para fazer a nossa festa de 40 anos de 40 anos de vida, né? Aniversário de 40 anos, eu e meu marido. E aí, a gente pegou esse dinheiro, contratamos um profissional do esporte, o Lucas, que foi o nosso professor, educador físico, e contratamos ele para vir aqui na nossa casa treinar nós em casa. Então aí começou, e aí eu fiz a dieta da nutricionista e fui desenvolvendo estratégias, dicas, técnicas, fui lendo, fui me informando, fui contando com a ajuda de amigos, fui contando com a família. Sabe quando você abre o jogo? Diz assim, gente, agora chegou a minha vez, vocês sabem, todo mundo sabe que tu precisa emagrecer.
Muitas nem te falam mais, porque sabem que você não tem mais jeito, sabem que você vai morrer igual da obesidade, se eu não morrer atropelada por um raio, morrer afogada, alguma coisa assim, certamente eu ia morrer com doença decorrente da obesidade, que são muitas, muitas. E aí também eu fiz um exame do fígado, fui na gastroenterologista, porque eu tava com gastrite, eu não tava assim com diabetes ainda, eu não tava hipertensa, mas eu tava com vários sinais de que eu ia desenvolver isso, porque são doenças que depois você não consegue tratar, são doenças que têm controle, e eu tinha muito medo. Eu pensei, agora o bicho vai pegar. Então, quando eu achava que eu ia emagrecer de uma hora para outra, não tá dando, isso aí, vou ter que mudar de vida, porque eu não quero viver assim mais. Eu quero encontrar minha melhor versão, eu quero ficar bonita, eu quero ficar gostosa, eu quero fazer coisas que antes eu não fazia. Férias em praia, férias em piscina, corria longe. Então, eu evitava coisas que a minha família gostava de fazer, evitava achar alegria em outras coisas, porque eu me escondia atrás da obesidade, me escondia atrás da gordura e achava desculpas e problemas para tudo. Então, se você está acima do peso, ou se você tá feliz com o corpo que você tem, ótimo. Só que eu sei que a maioria não se sente assim, porque eu era assim, eu sentia isso. Então, quando eu acordei e quando eu comecei a pegar firme, quando eu comecei a fazer várias coisas que precisam ser feitas para você emagrecer, não perder massa magra, né? Não perder peso, emagrecer sim, com saúde, e que eu acordei, eu comecei a sentir, ver os resultados que eu jamais achei que eu fosse ter na vida, é que eu fiquei pensando quanto tempo eu perdi sem nunca ter lutado. Tu olha para trás e vê, poxa vida, eu fiquei 30 anos da minha vida acima do peso, sentindo sinais de obesidade, o meu corpo pedindo socorro, eu vou morrer. Eu vou ter uma doença dessas, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira para diabetes, aí sim não vou poder comer doce. E isso tudo começou. Na verdade, a gente sabe de tudo. Só precisa aquele tchan. Só precisa acordar e você precisa de ajuda. Lembrando, eu tinha tomado remédios para emagrecer muitas vezes, tá? E sentia os efeitos colaterais desses remédios. Muitos remédios para emagrecer eu ficava tonta, ficava com sono. Claro, se tu fica com sono, tu não tem fome, né? Eu ficava enjoada e aquela coisa. Então, eu não conseguia remédios para emagrecer. Tu vai olhar no meu guarda-roupa, tem demonte lá nas caixas que eu nem tomava. Aí depois você fica me perguntando, Idi, emagrecer é caro. Caro? É a quantidade de remédio que você compra para emagrecer e não toma. Caro é os exames que tu tem que fazer e os remédios depois para controlar as doenças decorrentes da obesidade, que sim, você vai ter. Caro é ter um monte de roupa no teu guarda-roupa que você não usa, calças que eu comprava e não entrava. Eu já comprei calças e nunca usei. Porque eu comprava achando que eu ia emagrecer, ou ficava muito apertada, eu pensava, não, vou comprar calça um número a menos para me forçar a emagrecer para usar calça. Nunca usava. E aquela história de você pagar a academia antecipada, que daí você vai? Olha, cansei de fazer isso e não tenho vergonha de falar porque é verdade. Então, a verdade há que ser dita, né? Então, esses hábitos ruins, eu comecei a mudar. Comecei a introduzir na minha vida hábitos que antes eu não fazia. Então, trocar um alimento pelo outro, inventar receitinhas com cara de gordice, com gosto de gordice, sem ter ingredientes, gorduras, farinhas refinadas, trigo, cevada, centeio, arroz ou quantidade de açúcar, porque açúcar tem em tudo, né? Então, eu fui mudando os hábitos de leve, não foi tudo de uma vez. Porque a gente não consegue o período da abstinência. Eu tive muito. Período da abstinência, assim, uma pessoa viciada, tu para de fumar, como que tu fica? Uma pessoa viciada em cocaína, como que fica quando que para? Você conhece alguém? Pergunta para alguém como que é, se não é exatamente isso que eu tô te dizendo. Você fica triste, você fica com reflexo de depressão, você quer ficar sozinho, você fica agitado, você precisa daquilo para viver, você precisa daquilo para ser feliz, aquela ânsia, você não dorme direito, porque sim, eu sonhava com comida, tá? Eu já sonhei muito com comida. Então você vai achar assim que é exagero da minha parte, mas eu sonhava com comida. E aí, algo que eu também aprendi a desenvolver e eu pedi foi a ajuda, né? Aceitar como que eu sou
e pedi ajuda profissionais. Então eu fui em endocrinologista, fui em ginecologista para fazer um check-up, fui em gastroenterologista, estava te contando, fiz um raio-x e ultrassom do fígado, eu tava com fígado gorduroso. Aí um dia eu olhei na internet a aparência de um fígado gorduroso e me apavorei, né? Porque é uma capa de gordura no teu fígado. Eu pensava de como é que o meu fígado consegue trabalhar com uma capa de gordura, meu coração, como que vai? Ah, e outra coisa também, que eu ficava com medo, era quando eu ficasse doente e alguém teria que me cuidar, como é que ia me carregar? Como é que ia me dar banho, como é que ia cuidar de mim uma pessoa grande, sabe? Eu era muito grande, tudo era grande, em mim tudo era pesado, eu não conseguia caminhar direito. 10 lances de escada, eu ficava cansada. Eu chegava no meu trabalho, minha colega dizia, Idi, como que tu tá e tal, tá cansada, não dormiu? Ela queria me dizer, Idi, acorda, por favor, emagreça, porque você vai morrer do jeito que você tá. E ficar suada por qualquer coisa, vestir roupa em provador de loja. Teve uma vez que eu deitei no chão do provador. Quem nunca? Deitar no chão do provador para ver se a calça entra. Ah, por favor, eu fiz cada coisa assim, de dar risada, assim, né? E aí, conversei. Cheguei em casa, conversei com o Emerson. Quando a gente estava nessa fase de pagar o preparador físico para vir à nossa casa fazer exercício, que a gente decidiu não fazer a nossa festa de 40 anos de idade, foi aí que a gente se comprometeu, porque eu nunca gostei de fazer exercício. E eu cheguei para o meu marido e ele também estava gordinho. Ele não estava na obesidade mórbida, mas ele estava bem fofinho. Porque o homem tem metabolismo mais acelerado que a gente, eles são mais, parece que eles são mais determinados. Quando eles dizem que querem alguma coisa, eles vão lá e fazem, né? E eu fico me enrolando e não vou, e acho 1000 desculpas, 1000 muletas para ficar me amparando e aí assim ia a vida. E aí nós nos comprometemos. Eu cheguei para ele e falei, amor, eu preciso de ajuda, agora eu quero emagrecer, né? Contei da nutricionista, tudo para ele, então nós nos comprometemos. Então ele ia ser meu guardião e eu ia ser a guardiã dele. Nós íamos guardar, nós íamos dar a nossa vida um pelo outro para manter e cuidar da meta de cada um. E foi aí que a gente começou a fazer atividade física em casa, então chorei muito. Inventei um monte de desculpa para não fazer, mas quando o personal vem na tua casa, é frio, é chuva, é geada, aqui no sul da geada ele tá ali, então não tinha desculpas. Então esse dinheiro eu deixei de comer, tu deixa de comer uma pizza por semana, tu deixa de comer um fast food por semana, comida rápida, comida gordurosa, deixa de sair para comer muito no rodízio uma vez por semana, que você vai pagar teu personal, tá? Porque foi isso que eu vivi. Então, emagrecer não custa caro continuar na obesidade. É só mudar o lugar que você coloca o teu dinheiro de um lado para o outro. Isso eu fiz também e hoje eu fico muito feliz de ter decidido, tomado essa decisão na minha vida, me comprometer comigo mesmo, com a minha família, com o meu casamento. O que os filhos querem é uma mãe feliz, o que o marido quer é uma esposa disposta, que tenha energia, que tenha, né, vontade de fazer coisas juntos. Hoje eu tenho mais vontade de namorar, eu tenho mais vontade de ficar com meu marido. Os resultados incríveis que eu venho tendo na vida certamente ampliaram a minha vida de tal forma. Hoje a sensação que eu tenho, que eu quero que você tenha também, é que qualquer coisa pode acontecer. Porque se eu conseguir emagrecer, que é muito difícil, é doído, é sofrido, mas é possível, eu sou um exemplo disso, pode vir qualquer coisa que eu vou dar jeito. Sabe quando você se sente uma mulher maravilha, assim, que não interessa o que vai vir, você vai dar conta? É hoje que eu me sinto assim. Então a minha relação com a comida mudou. Eu continuo com vontade de doce? Sim, todos os dias. Eu tenho vontade de comer pizza, macarrão, muito, 2, 3 pratos para aquilo me encher, para eu sair saciada? Sim, todos os dias. Mas eu desenvolvi métodos, eu desenvolvi técnicas, eu desenvolvi estratégias do dia a dia, de organizar a minha rotina, de organizar a minha vida de uma forma que eu continuo comendo coisa gostosa, eu continuo inventando receitas, eu continuo fazendo coisas que me deixam nutrida, que me deixam feliz. Aprendi uma coisa, por exemplo, que o teu cérebro entende que você está saciada pelo volume do que você comeu e não pelo peso. Então, quando eu comecei a entender o que é fazer uma salada saborosa que me nutre, um legume saboroso, uma carne saborosa que tenha gosto de gordice, que me deixam feliz e que me nutrem, e eu tenho também a quantidade certa para comer que não me engordam,
a vida passa a ter outro sentido. Quando falo que quando você emagrece, você muda a vida, muda, tá? Acredite, muda tudo. Muda tudo. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de colocar um brinco. Antes eu não colocava bijuteria porque eu era tão grande que eu imaginava assim, eu já sou grande, eu já chamo atenção aonde eu vou pelo meu tamanho, pelo meu peso, e eu não quero mais chamar atenção de outro jeito. Então não me maquiava, nem escovava o cabelo, vivia de rabo, não passava um batom. Hoje eu gosto de me maquiar, hoje eu gosto de me perfumar, hoje eu gosto de fazer as unhas. Então a vida começou a ter outro sentido porque eu me sinto bem. Eu não me arrumo para os outros, eu me arrumo para mim, porque eu me sinto bem. Então, são essas variáveis todas que me fizeram acordar. Eu ainda estou na minha meta, então ajudando outras pessoas, contando o que eu fiz, que é só o que deu certo. Então, sem remédios, sem cirurgias drásticas, né? Não fiz, não precisei, ainda bem, porque quem faz cirurgias também tem que se cuidar do mesmo jeito que eu preciso me cuidar. E é isso aí, então a minha vida se ampliou um monte, muda a vida. Hoje eu tenho vontade de fazer muitas coisas que antes eu não fazia comigo, com a minha família, com as pessoas que eu gosto. Sim, emagrecer 47 quilos mudou a minha vida para muito melhor. Os resultados que eu tô sentindo e vendo na minha vida são maravilhosos e eu quero que você também sinta o que estou sentindo hoje.